Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Tiago. Eu venho aqui mais uma vez nesta noite que o Senhor assim nos preparou, né? Esta noite chuvosa, louvado seja Deus. Eu venho aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje, amados irmãos, eu venho com a palavra vinda da parte de Deus. Palavra esta que se encontra no livro de Jeremias, aleluia, no capítulo 9, versículo 2, louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus abençoe você e sua família. Eu louvo a Deus por você disponibilizar o teu tempo para aqui entender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus continue a guardar você, querido. Que Deus ele possa fazer brotar o desejo todos os dias no seu coração de aprender assim, querer entender um pouco mais da palavra de Deus, aleluia. Se você tem a sua Bíblia, eu peço a você que você abra, acompanhe, para que os irmãos possam ter maior compreensão a respeito do que vai ser falado aqui, louvado seja Deus. Jeremias capítulo 9, amados irmãos, diz assim: Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Versículo 2: Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se, mas não na verdade. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia, e a mim não conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de seu irmão, nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo. Versículo 5, louvado seja Deus. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a língua a falar mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. Louvado seja Deus. Irmãos, recapitulando, voltando para o primeiro capítulo do livro de Jeremias, para que aqui a gente possa entender quem foi Jeremias e qual a caminhada de Jeremias, qual Deus destinou para ele, aleluia. Jeremias, amados irmãos, como em outro vídeo eu já trouxe, Jeremias foi um jovem escolhido por Deus, um jovem, melhor dizendo, uma criança, louvado seja Deus, segundo a palavra de Deus. Jeremias foi aquele que foi escolhido no ventre da sua mãe por Deus. E no capítulo 1 você pode abrir aí e acompanhar na sua Bíblia. Você vai ver o Senhor falando para Jeremias que escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe, aleluia. E a Jeremias o levantou como profeta. O Senhor nosso Deus deu as nações para Jeremias profetizar. O Senhor nosso Deus levantou Jeremias como boca de Deus, como um seu profeta para falar as palavras de Deus, aleluia. E ali, amados irmãos, Jeremias diz para o Senhor, aleluia, que ele é uma criança. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque aonde eu te enviar você irá, e o que eu lhe mandar falar, você irá falar. Louvado seja Deus. Começando a aplicação, amados irmãos, a respeito do ministério de Jeremias, qual eu já falei aqui, que foi uma criança escolhida por Deus com o ministério de profetizar, com a ação vinda da parte de Deus
de assim se deixar ser usado por Deus para pregoar a sua palavra. Jeremias foi escolhido como profeta não para falar aquilo que agrada o ego do homem, louvado seja Deus, mas Jesus, o Senhor, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, que Ele é o nosso Deus. O Senhor escolheu Jeremias, aleluia, para assim Jeremias derramar as palavras dele sobre as nações para pregar a palavra de Deus. E a primeira característica que eu tiro aqui, maravilhosa, do ministério qual Deus concede para Jeremias, que eu paro para meditar, que o ministério de profeta na vida de Jeremias não era para ele falar as palavras que agradariam aos homens, mas sim as palavras vindas da parte do Senhor nosso Deus, aleluia. Este é o ponto positivo que eu acho lindo na história de Jeremias, quando Deus fala com ele lá no capítulo 1. Aonde eu lhe mandar você irá, e o que eu lhe mandar você vai falar. E meditando, amados irmãos, a respeito do ministério profético quando Deus tem na vida de determinadas pessoas, é um ministério, amados irmãos, árduo. Por que árduo, Tiago? Porque, amados irmãos, o nosso ego gosta de ser amassageado. A gente não gosta de ouvir as palavras da verdade. As palavras vindas da parte do Senhor Jesus Cristo que estão inseridas na sua palavra. Nós não gostamos de ouvir, amados irmãos. E quando Deus levanta, louvado seja Deus, um profeta para entregar a sua mensagem, creia tão somente porque Deus tem uma obra a realizar. Aí o Senhor me faz recordar quando o Senhor levanta Natã e leva até Davi. Quando Davi peca ali, né? Pegando a mulher de Urias. Colocando Urias, né? Para morrer na batalha, né? E ficando com a sua mulher. Executa o ato, né? De adultério. E ali o Senhor envia o profeta Natã, né? O que eu acho lindo é, além da sabedoria que Deus deu a Natã ali, né? Para chegar até Davi. E o que eu acho lindo é a atitude de Davi. Meus irmãos, voltando para o texto aqui, para a gente não fugir a linha de raciocínio. O Senhor levanta Jeremias como profeta. O Senhor levanta Jeremias com o propósito de assim falar para o seu povo, para pregoar a sua palavra, quer seja palavra de exortação, seja palavra de consolo, para pregar, amados irmãos, a palavra do Senhor, aleluia. E o Senhor levanta Jeremias, Jeremias passa por diversas situações, é lançado no calabouço. Mas uma coisa que é notado do primeiro capítulo ao último de Jeremias é que ele não desiste, amados irmãos. Ele expressa sentimentos que ele tem a respeito desta caminhada árdua, né? Que ele desejava não ter nascido. Não me recordo do capítulo, mas eu já li e me lembro. Amados irmãos, o que eu tiro ponto positivo da história de Jeremias é que Jeremias não desiste da batalha. Jeremias cai, mas o próprio Deus levanta ele. Porque o justo não ficará prostrado, está lá escrito nos Salmos. O Senhor é o que dá força, é o que dá ânimo. O Senhor é aquele, louvado seja Deus, como está escrito lá em Isaías. Ele diz que os jovens se cansarão e cairão, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus ajudou Jeremias na sua caminhada. Louvado seja Deus. E o texto aqui que nós lemos no capítulo 9, o que estava acontecendo, Tiago, dentro desse texto? O que estava acontecendo, o título desse texto é a apostasia do povo de Deus.
e as suas consequências. Amados irmãos, nos dias de hoje, a apostasia tem perdurado no meio do povo de Deus. Jeremias, no seu capítulo 9, fala: provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Amados irmãos, como nos dias de hoje o povo do Senhor nesta época estava de uma maneira terrível, desagradando aos olhos do Senhor nosso Deus, cometendo práticas ilícitas que não convêm ao cristão, louvado seja Deus, cometendo situações que de fato não subia bom às narinas de Deus. O Senhor não aprovaria as obras deles, como de fato não aprovou, louvado seja Deus. E o Senhor fala pela boca de Jeremias, louvado seja Deus, no versículo 2: provera a Deus que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Irmãos, o momento aqui que este povo estava vivendo nesta época era um momento de intenso pecado, onde o povo estava cometendo pecado por cima de pecado para com o Senhor nosso Deus. O adultério perdurava aqui nesta época, a fornicação perdurava nessa época. Amados irmãos, tudo que chega detestável aos olhos de Deus estava acontecendo aqui nesta época. E louvado seja Deus, o Senhor levanta o profeta Jeremias para falar aqui a respeito do que estava ocorrendo nesse tempo. O Senhor fala pela boca de Jeremias no versículo 3 que esse povo estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Olha para isso. O Senhor fala pela boca de Jeremias que esse povo fortalecem-se na terra, mas não na verdade. Eles avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. O povo crescia, o povo avançava na malícia, no pecado. O povo crescia, como diz o texto, mas não crescia na verdade da palavra de Deus. Ou seja, era um povo inchados, ou seja, um povo pecaminoso. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, assim como este povo aqui adotava costumes e situações que subia desagradáveis aos olhos do Senhor, na igreja brasileira no século 21 não é diferente. Hoje fazemos coisas semelhantes ao que ocorreu com este povo, aleluia. Irmãos, o Senhor nosso Deus fala aqui pela boca do profeta Jeremias, no versículo 5, dizendo: e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a língua a falar mentira, andam se cansando em obrar perversamente. Toda a sorte de maldade esse povo estava praticando. E Deus, ele envia o profeta ali, louvado seja Deus. Você vai ver nesse mesmo capítulo o Senhor dizer no versículo 23, capítulo 9 de Jeremias, versículo 23: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com incircunciso. O Senhor está falando pela boca do profeta, louvado seja Deus, que não é para o sábio se gloriar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas,
mas antes o homem venha se gloriar em conhecer a Ele, porque Ele faz juízo e justiça, beneficência. Então isso significa o que, amados irmãos? Que o Senhor nosso Deus, Ele não é só amor. Ele executa o amor dele junto com a sua justiça, vem reinando, vem triunfando, aleluia. Então vamos quebrar esta ideia de que Deus é só amor, porque isto é mentira. O Senhor é amor e Ele é justiça. Está lá em Naum, dizendo no capítulo 1, que o Senhor é tardio em se irar, louvado seja Deus. Mas Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Amados irmãos, se pecarmos contra Deus depois de conhecermos a Ele, segundo a sua palavra, o açoite vem dobrado para nós, porque já conhecemos o Senhor nosso Deus, nós já sabemos da onde Ele nos tirou, a gente sabe o preço que foi pago na cruz do Calvário para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E o Senhor, amados irmãos, promete aqui pela boca do profeta visitar esse povo que está obrando perversamente, que está cometendo iniquidade por cima de iniquidade, aleluia. E, amados irmãos, meditando no livro de Jeremias, você vai ver que todas as palavras que Deus levou Jeremias ali para falar, uma por uma foi se cumprindo. Porque todo homem seja mentiroso, mas Deus, Ele é verdadeiro, louvado seja Deus. Irmãos, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tenha medo eu e tenha medo você, se Deus levantar o profeta na terra para falar a respeito de situações que estão ocorrendo no meio do seu povo. Pode acreditar, porque se de fato aquele que falou veio da parte de Deus, todavia se cumprirá. A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumprirá para aquilo que ela foi enviada segundo a palavra de Deus. Irmãos, hoje o Senhor está operando juízo na terra. O Senhor está fazendo justiça na terra. Os sinais que a Bíblia falaram que ia acontecer estão acontecendo hoje na terra. Isso está acontecendo primeiro para se cumprir a Bíblia, louvado seja Deus. E Deus, com tudo isto, tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito, amados irmãos, que Deus quer é que o seu povo venha se arrepender, que o seu povo venha deixar suas práticas errôneas, que o seu povo venha deixar o misticismo que o povo de Deus tem adotado no meio da casa de Deus. O Senhor deseja que o povo venha deixar a idolatria, louvado seja Deus. O Senhor deseja que o seu povo venha deixar a antropocentria, o colocar o homem acima de todas as coisas, quando na verdade o homem não é nada. O Senhor deseja que a sua igreja venha deixar a lascívia, o pecado da sensualidade, o pecado que adentrou os templos. Hoje as mulheres se vestem indecorosamente, os homens apertados da mesma forma, calça apertada, causando desejo nos seus irmãos. O Senhor deseja que a gente venha se arrepender desses nossos pecados. O Senhor deseja que a gente venha deixar o sincretismo religioso. O Senhor deseja, amados irmãos, que a dinastia seja tirada da sua igreja. O que é a dinastia? É aquele que está ocupando o cargo ali de liderança, qual Deus colocou ele, e ele diz: aqui no meu trono, aqui só quem sobe é os da minha família. Ou seja, quem tem chamada fica descartado de lado, porque ele, com o achismo dele, acha que só quem vai entrar é os da família dele, e está repreendido em nome de Jesus. O Senhor vai quebrar estas obras más que estão ocorrendo no meio do seu povo. O Senhor vai manifestar justiça. O pecado do povo de Israel não vai ficar barato. O Senhor nosso Deus está avisando pela sua palavra. Amados irmãos, que o Espírito de Deus possa ministrar em nós aonde até aqui temos errado, para que assim possamos consertar nossa vida hoje. Não é amanhã não, é hoje, é agora, porque o dia do amanhã pertence a Deus. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que
Que Deus possa fortalecer os irmãos, que o Senhor possa dar graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nome vermelho dizendo inscrever-se. Se você curtiu a mensagem, deixa o seu like. Se você tem opiniões a respeito da palavra, pode deixar nos comentários que eu vou ler. Se você deseja um tema da palavra de Deus que seja aqui pregado, pode deixar embaixo que eu vou ler e buscarei assim de Deus a palavra para trazer aqui para a edificação dos irmãos. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, querido. Faz essa mensagem chegar ao coração daqueles que ainda não conheceram a Jesus, dos nossos irmãos que porventura estiverem em falhas. Irmãos, verdade é que todos os dias precisamos ser melhorados por Deus. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, mas aqui vamos orando uns pelos outros, e o Senhor nosso Deus, Ele há de nos ajudar, Ele há de nos capacitar para naquilo que a gente tem errado até aqui, possamos mudar, possamos reverter o quadro, louvado seja Deus, com a ajuda do Senhor. Que possamos orar uns pelos outros, amados irmãos. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Que o Senhor dê uma noite de paz aos irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.